Depois de uns meses de uma certa calmaria, parece que a inflação resolveu acelerar de novo, sabe? O dado de março de 2026 acendeu um sinal amarelo bem importante. Nessa análise, a gente vai mergulhar para entender o que está por trás dessa alta e o que isso significa, na prática, para o dia a dia de todo mundo. Pois é, a pergunta que não quer calar é exatamente essa. Por que, depois de um período de alívio, a inflação volta a mostrar as garras? É isso que a gente vai desvendar juntos agora. E aqui está um número que começou toda essa conversa. O IPCA, que é a inflação oficial do país, subiu 0,88% em março. Pode até não parecer um número gigante, mas foi o suficiente para quebrar aquela sensação de tranquilidade que a gente vinha sentindo. Ok, vamos aprofundar um pouco. A questão aqui não é só esse número isolado, de um mês. O que ele realmente representa é uma mudança no ritmo da inflação. Sabe aquela tendência de desaceleração? Então, ela foi interrompida. Olha só, aqui fica bem claro, né? A gente saiu de 0,70% em fevereiro e pulou para 0,88% em março. Isso mostra que o ritmo com que os preços estão subindo ganhou mais fôlego no último mês. E mais importante que o dado de um mês só, é essa visão geral aqui. É o movimento do acumulado. Depois de um bom tempo caindo, ver a inflação acumulada nos últimos 12 meses subir de 3,81% para 4,14%, bom, isso é um sinal bem claro de que a batalha contra a alta de preços ainda tem os rounds importantes pela frente. Agora vamos entender a causa principal dessa acelerada. E a melhor maneira de explicar é com a ideia do efeito dominó. Pensa numa reação em cadeia que começa principalmente lá na bomba de combustível. E o que seria esse efeito? É bem simples, na verdade. Um único aumento num setor estratégico, como o de combustíveis, tem o poder de ir derrubando uma peça atrás da outra, encarecendo um monte de produtos e serviços que, ao princípio, nem parecem ter relação. E olha, este gráfico aqui mata a charada. Ele mostra direitinho onde a pressão foi maior. O grupo de transportes foi o grande protagonista do mês, com uma alta de 1,64%, e ele acabou puxando todo o resto junto. Dando um zoom aqui, a gente vê quem são os vilões. A gasolina subiu 4,47%, o que já pesa, mas o grande destaque negativo, sem dúvida, foi o óleo diesel. Um salto impressionante de quase 14%. E a gente sabe que o diesel é o sangue que corre nas veias da logística do Brasil. Certo, então vamos detalhar como isso funciona. É uma corrente bem direta. Passo 1, o preço do diesel dispara. Passo 2, o frete para transportar qualquer coisa fica mais caro. E o passo 3, que é o que a gente sente no bolso, o preço final de quase tudo que chega nas prateleiras sobe também. Simples assim. Bom, agora a gente vai para o impacto mais direto, aquele que todo mundo sente de forma imediata, o custo da comida e da bebida. É aqui que a inflação aperta de verdade o orçamento da família. O grupo de alimentação e bebidas teve uma alta bem expressiva, de 1,56%. Essa é aquela inflação que dói, que é sentida na pele, porque mexe diretamente com o poder de compra na hora de encher o carrinho no supermercado. E essa frase resume a situação com perfeição, né? A despesa com comida não é algo que dá para adiar ou cortar facilmente. E claro, esse aumento de preços acaba afetando principalmente as famílias com menor renda, que gastam uma fatia maior do que ganham com alimentação. E tem um detalhe bem interessante aqui. O impacto não foi igualzinho em todo o país. Em algumas cidades, como Salvador, por exemplo, o custo de vida subiu bem mais. Chegou a 1,47%, ou seja, bem acima da média nacional. Agora vamos dar um passo para trás e olhar o quadro maior, sair um pouco do orçamento de casa e pensar na economia do país como um todo, para entender as consequências que esses números podem trazer lá na frente. A conexão aqui é bem direta. O Banco Central usa a taxa de juros, a Selic, como uma ferramenta para controlar a inflação. Se os preços teimam em não cair, o espaço para continuar cortando os juros fica menor. Ou seja, aquele cenário de crédito mais barato, de financiamento mais fácil, pode demorar um pouco mais para se concretizar. Ok. Diante desse cenário todo, a gente sai um pouco do problema para focar na solução. Afinal, o que pode ser feito na prática para proteger o planejamento financeiro? Então, o ponto crucial aqui é adotar uma postura ativa. O primeiro passo, que é o básico, é botar o orçamento na ponta do lápis para saber para onde o dinheiro está indo. O segundo é ser mais eficiente, fazer trocas inteligentes no dia a dia. E o terceiro é focar no que é realmente essencial, priorizando os gastos.
E essa frase traz uma mudança de perspectiva muito importante. A melhor defesa contra a perda do poder de compra, muitas vezes, não é nem tentar ganhar mais, mas sim otimizar a forma como o dinheiro é usado. Gastar com mais consciência, com mais estratégia. E a gente termina com essa reflexão. No fim das contas, entender um movimento da economia não é só para acompanhar a notícia. É o primeiro passo para tomar decisões mais inteligentes e proteger o próprio bem-estar financeiro. Fica a pergunta no ar: como esse novo cenário da inflação mexe com os planos daqui para frente?